E aí, aqui quem fala é Azura. Space Lords. O que dizer de um jogo que tem tudo e não tem nada? Lançado em 2017, nosso querido Space Lords já passou por várias mudanças. Inicialmente ele era um jogo pago, depois se tornou um jogo grátis, depois teve várias mudanças de jogabilidade, parkour, não necessariamente o parkour, mas o combate, que funciona como se fosse um pedra, papel e tesoura. E hoje ele está aí, como eu posso dizer, abandonado, né? O servidor existe, o jogo existe, mas ele não recebe mais atualizações. De vez em quando os devs ainda colocam uma arma nova, algo assim, mas ele não tem nenhuma grande atualização, nenhum mapa novo, nenhum personagem novo. A nossa última personagem foi a Soma, né? Que foi dublada pela atriz que fez a Quiet, do Metal Gear Phantom Pain. Mas fora isso, Space Lord se tornou um espaço vazio e sinceramente chato. O que é Space Lords, para quem não conhece? Space Lords seria um jogo de ação em terceira pessoa, no estilo Hero Shooter. Se é que ele pode se enquadrar nesse estilo de Hero Shooter, acho que não. Mas tem vários personagens, cada personagem tem suas habilidades, seus tipos de armas e suas skills únicas, certo? Space Lords é um jogo muito bom. Ele tem histórias interessantes. Ele tem personagens interessantes. Se você ver, cada personagem tem a sua personalidade. Ele consegue passar a personalidade pra você. Então, é aquele famoso jogo em que você consegue ter o seu main, certo? Apesar de que algumas missões específicas você não vai conseguir jogar com tal personagem por causa da história. Na maioria, eu poderia dizer, 90% das missões você vai ter o seu main tranquilo e ninguém vai te encher o saco. Tudo bem. Space Lost tem uma premissa bem interessante, né? Eu não vou falar sobre a história em si, mas ele tem uma premissa bem interessante. O jogo retrata um pouco a ganância dos seres, planetas, guerras e até um pouco de política, né? Existem outras raças, existem os humanos e por aí vai. E o que Space Lords tem a te oferecer, né? Como eu falei, ele é um jogo de ação, só que ele é instanciado, certo? Você não tem um mapa aberto, você seleciona missões, né? Você tem por volta aí de umas 12 a 13 missões, bem pouco. E a dificuldade é ajustada conforme o nível de conta da sua equipe, ou conforme o quantas pessoas estão jogando. Ao menos era assim da última vez que eu joguei. E o que prejudicou Space Lords, já que ele tem tudo e não tem nada? Space Lords, ele, como eu falei, ele tem uma premissa muito boa. Ele tem personagens interessantes. A gameplay dele é interessante. Eu aconselho você ir testar, tá? Mesmo eu falando aqui, não tire ninguém como régua pro que você tem que fazer. Eu aconselho você ir testar e ver por você mesmo. Como eu falei, o jogo oferece uma ação muito boa, porém, por algum motivo a empresa decidiu aí abandonar o Space Lords, né? Ela é uma empresa de origem hispânica. Eu não ouvi eles falarem muito sobre outros projetos, mas eles deixaram o Space Lords de lado já tem uns 2 anos por aí. E desde que eu comecei a jogar, mesmo quando o Space Lords, como é que eu posso dizer, ainda
a empresa ainda dava bola pro jogo, o jogo já era bastante nichado, não tinha uma população tão grande assim no Space Lords. Às vezes demorava muito para você encontrar uma partida, embora seja questionável aqui como é que isso funciona, porque outros países podem estar bloqueados entre eles, mas eu não acredito que seja o caso. Tinha um youtuber muito famoso, olha. Tinha um youtuber que fazia conteúdo sobre o jogo. Ele não era muito famoso, mas ele fazia conteúdo sobre o jogo. Eu acompanhava ele na época que eu comecei a jogar, né? Ele falava sobre as builds, tudo mais e tal. O jogo tem meio que esse sistema de build, né? Um pouco antes de eu parar de jogar, ele foi reformulado ali para você colocar uns mods específicos nas armas. Mas enfim. E era muito fácil cair com esse youtuber. Por quê? O cara é simplesmente da gringa. E o jogo já naquela época já tinha tão pouca gente que eu caía com esse cara direto. E eu não sei o que acontece com os Space Lords, falando daquela época específica, é que as pessoas não eram tão interessadas assim no jogo. Entende? O jogo ele é bacana, o jogo ele tem uma dublagem bacana, ele tem umas piadas bacanas. Se eu pudesse comparar Space Lords com algo pra você, eu diria que ele é um Borderlands, entendeu? Se você curte Borderlands, só que ele acaba sendo Borderlands ali um pouco menos cartoonizado, né? Um pouco mais, entre aspas, sério aí. Mas seria um Borderlands, um Space Lord. Então não sei o que aconteceu com o jogo, ou o jogo é para pessoas que têm gostos peculiares, né? Que o jogo já tinha pouca gente. O jogo ele tinha seus erros naquela época, porém muitos desses erros podem ser ajeitados, ainda podem ser ajeitados. Obviamente o marketing do jogo ele não era tão grande, tá? E isso a gente sabe que chama muita atenção de pessoas. Mas mesmo assim a empresa, ao meu ver, ela não parecia dar muita bola pro Space Lords, né? O jogo ele contava com um sistema de antagonista, que era como se fosse, a grosso modo, falando pra vocês, um invasor do Dark Souls, né? Só que, ao contrário dele invadir o seu game em andamento, né? Ele iniciava junto com você. E a função dele era simplesmente te atrapalhar a fazer a missão, entendeu? O antagonista era um pouco bufado, na minha opinião, né? Ele tinha vidas infinitas, né? Ele ainda tinha uma contagem de vida, porque na sua equipe no Space Loss você tem uma contagem, vamos dizer, de 16 vidas para sua equipe. Quando isso zera, um membro tem que ficar vivo, né? Vai aparecer uma contagem na tela em que o seu motorista, o qual eu esqueci o nome, vai trazer uma ajuda para você e você vai ganhar vidas novamente, certo? Isso existe com o antagonista, só que é de modo infinito. Ele pode morrer enquanto a contagem está rolando, mas ele vai continuar vindo e vindo e vindo. O antagonista, na minha visão, é uma problemática muito grande porque ele era muito beneficiado. Claro que se você tivesse um time que todos soubessem jogar o mínimo, o antagonista se atrapalhava muito. Mas se você vai jogar com um time e só você é a pessoa que sabe jogar, isso é frustrante, tá? O antagonista simplesmente descia o cacete na sua equipe. Isso foi uma problemática interessante na comunidade. Eu cheguei a pesquisar alguns fóruns e muitas pessoas eram a favor, muitas pessoas eram contra. Eu simplesmente acho o antagonista um pouco desnecessário, tá? Jogue de antagonista, caso você for jogar Space Lots, caso você ache uma partida, que é muito difícil hoje em dia. E você vai entender o que eu tô falando. E é isso aí. A comunidade é meio desaparecida, porque o jogo está desaparecido. Nosso Space Lords, não sei quanto tempo ele ainda vai durar no ar.
Eu recomendo que para as pessoas que joguem ele, tá? Eu acho que é um jogo que vale a pena você experimentar antes dele acabar, tá? Space Lords traz uma história bacana com personagens bacanas e uma gameplay interessante com um combate de pedra, papel e tesoura que é fantástico. Dito isso, não há muito a falar sobre o jogo, pois o jogo não traz mais nada. Eu, se ele fosse um jogo ativo, eu gostaria muito aqui de estar falando sobre a história dele. Ele tem uma história bem fechadinha, né, cheia de coisa a se acrescentar, mas infelizmente a empresa não liga para os Space Lords. Esse aqui foi o meu vídeo sobre Space Lords, a minha opinião pessoal e um pouco de frustração. Eu queria falar um pouco sobre o jogo, eu queria que as pessoas conhecessem um pouco sobre o jogo, embora seja um jogo aí que está no seu fim, tá? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo vídeo.